Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado, é o vídeo de análise do edital do concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quer saber todos os detalhes? Fica até o final, porque eu trouxe mais uma vez para você a análise completa do edital, do início ao fim, com todos os pontos importantes que você não pode deixar passar. Então fique ligado e fique ligada. E se ainda não é inscrita no canal ou inscrito, se inscreva aqui embaixo e já deixa aí o seu like. Então vamos lá, a análise do concurso do nosso edital aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então hoje nós vamos falar sobre esse concurso que saiu e nós temos muita novidade, muita informação pela frente, porque veio recheado de vagas. Então saiu a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e não é novidade, nós temos aí a FUMARC. A FUMARC que foi escolhida por dispensa de licitação, demorou algum tempo até sair realmente no Diário Oficial o extrato de contratação e assim que saiu não demorou muito, teve o edital. E agora? Essa é a pergunta que fica. Muitas pessoas que estudam, inclusive para o TJMG, fizeram essa pergunta. E agora? Dá para conciliar? Não dá? Nós vamos conversar sobre isso também. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que te falar, né, quando saiu o edital, aqui não é isenções, tá? É edital. O edital saiu no dia 6/7. Por que eu gosto de trazer essa informação? Em razão da impugnação. São 10 dias úteis, então você tem mais ou menos até o dia 20/7 para poder fazer a impugnação do edital. A impugnação, além de ser um direito, é também um dever do concurseiro e do candidato que quer se inscrever para o concurso. Por quê? Porque tudo que você vê de falha, tudo que você vê de erro, é o seu papel ir lá e demonstrar para a banca. Ainda mais quando a gente fala de um edital que é muito grande. O edital da Assembleia veio com 208 páginas. E como são muitos cargos, é totalmente compreensível que algo passe despercebido, assim como já passou. E eu vou mostrar aqui para você um exemplo, mas devem ter muitos outros. Você, enquanto concorrente, enquanto candidato, precisa fazer a análise do edital e ao identificar alguma falha ou ao identificar algo que não foi tão bem elucidado, que não está dando tão bem para entender, precisa fazer a impugnação. A impugnação pode ser feita por meio desse e-mail aqui, a lmgfumarc@pucminas.br, e é o seu dever. Então não deixe na mão dos outros o que você mesmo pode fazer. Não conte que outro candidato vai fazer. Você mesmo precisa tomar essa decisão, pegar para si e fazer, ok? As nossas inscrições são do dia 12/9 até o dia 14/10 e as isenções sempre num período muito curtinho, né? De 12/9 a 16/9. A isenção ela pode ser feita para quem está desempregado, né? Tem algumas questões lá no edital e aí tem que apresentar as fotos da carteira de trabalho, de algumas partes específicas e também pode solicitar isenção por meio do cadastro único. Se você se enquadra no critério de isenção, precisa ler atentamente a parte do edital que fala sobre isso, entender como é que você vai fazer isso. Inclusive algumas pessoas me perguntaram: eu só tenho carteira de trabalho digital, como que eu faço nesse caso? Já manda o e-mail lá para a FUMARC, aproveita o período de impugnação, falando que essa parte não ficou clara, porque eu li toda essa parte da isenção e realmente não prevê para quem não tem a carteira de trabalho física. Então é o seu momento de solicitar impugnação para que eles possam elucidar quem só tem a carteira de trabalho digital. As vagas, nós estamos falando de 200 vagas imediatas, 200 vagas imediatas, fora o cadastro de reserva. Pode parecer que não chama tanto. Se a gente comparar com concursos, por exemplo, de prefeitura, que chamam muito, lógico que também não é assim. Mas o concurso da Assembleia tem um potencial muito grande. Vide os concursos de 2007 e 2013, que tiveram uma chamada para além do número de vagas.
Então é importante entender que esse tipo de concurso aqui, que é um concurso extremamente concorrido, mas um concurso muito bom, é para você fazer e deixar seu nome lá. E aí vai fazendo outros, até você ser chamado ou chamada. Lógico que se você passar dentro das vagas imediatas, é maravilhoso, é muito bom. Mas se ficar bem classificado no CR, a chance de ser chamado ou chamada ainda assim é grande. Nós temos cargos de técnico de apoio legislativo, nível médio, analista legislativo, nível superior e procurador. Dentro de analista, vocês vão ver que tem umas partes que são analista, outras partes que são consultor. Eu vou trazer isso aqui também. E as etapas, né? É um concurso com várias etapas. Alguns cargos têm prova objetiva e prova discursiva. Outros cargos têm prova objetiva e 2 provas discursivas. Outros cargos têm prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. Outros cargos têm prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. E outros cargos têm prova prática. Então eu trouxe todas as etapas que tem nesse concurso. Não são todos os cargos que passam por todas essas etapas. Existem alguns cargos que só possuem 2 etapas. A grande maioria possui 3. E apenas um cargo possui mais etapas. Na verdade, 2 cargos. Tanto policial legislativo, que tem um número maior de etapas, assim como procurador. Mas eu vou trazer essas diferenças aqui para você também, para você entender exatamente onde é que você se encaixa. As taxas de inscrição. Valor de nível médio, R$ 96,00 e nível superior, R$ 182. Muita gente brincou que precisa estar concursado para dar conta de pagar a taxa de inscrição. Realmente o valor é um pouquinho mais salgado, um valor um pouquinho mais alto, mas é a realidade da Assembleia, tá? Então, temos um tempinho bom aí até a inscrição, vá se organizando, vá guardando aí R$ 50,00 por mês, R$ 60,00, que aí quando chegar na data da inscrição, tem como pagar a taxa. Local de prova será em Belo Horizonte. Já gostaria de adiantar, principalmente para você que não é de BH, que a depender do cargo, algumas etapas não acontecerão no mesmo dia. Então nós temos cargos que vão ter prova objetiva em um dia e prova discursiva em outro. E nós temos a data apenas da prova objetiva. Então nós teremos outras etapas que também acontecerão no município de Belo Horizonte, ainda sem data definida, ok? Passando, agora eu vou trazer para você com detalhamento quais são os cargos, quais são as vagas, como é que funciona de fato esse concurso. Então, trouxe aqui direto do edital, né, para você. Nós temos o cargo de técnico de apoio legislativo. Esse cargo aqui, como eu já disse, é um cargo de nível médio. Apenas 2 cargos são nível médio cru. O restante tem o técnico, tá? Então, técnico de apoio legislativo, isso aqui é o queridinho de muita gente. Esse aqui é só nível médio, tá? Não precisa ter nenhum outro curso técnico. 80 vagas gerais, sendo 72 de ampla concorrência, 8 de PCD. Técnico em edificações, precisa ter o nível médio e o curso técnico em edificações. 2 vagas, não tem vaga para PCD. Técnico em eletrônica, precisa ter curso técnico em eletrônica, 5 vagas, 4 de ampla, 1 de PCD. Técnico em enfermagem, precisa ter o técnico em enfermagem, né? 1 vaga, ampla concorrência. Técnico em mecânica, precisa ter o técnico, 1 vaga, ampla concorrência. Técnico em telecomunicações, precisa ter o curso técnico nessa área também. São 2 vagas de ampla concorrência. Policial legislativo masculino, aqui além de ter o nível médio, que tá muito equiparado com o técnico de apoio legislativo, só que além de ter nível médio ainda precisa ter carteira de habilitação. Carteira de habilitação B. Então aqui 16 vagas para o sexo masculino, sendo 14 de ampla concorrência e 2 vagas de PCD.
E ter policial legislativo feminino precisa ter nível médio, também precisa ter carteira B. Lembrando que essa carteira, pessoal, precisa estar válida. São 4 vagas aqui de ampla concorrência. Então, você não tem nenhum curso técnico, você pode optar pelo técnico de apoio legislativo, 80 vagas, ou você pode optar pelo policial legislativo. Lembrando que para concorrer como policial legislativo, precisa ter habilitação categoria B. Agora, você que tem nível superior, falando aqui agora do procurador de forma específica. O procurador precisa ter o nível superior em direito e precisa ainda ter a inscrição na OAB. Então, não basta ser bacharel, precisa ser advogado, tem que ter a inscrição lá na ordem. São 4 vagas de ampla concorrência. E os analistas legislativos de nível superior de escolaridade, muitos de qualquer nível superior. Analista de projetos educacionais pode ter qualquer nível superior, 2 vagas de ampla concorrência. Analista de recursos humanos, nível superior, 2 vagas de ampla concorrência. Analista de sistemas, área de seleção 1, desenvolvimento de sistemas, precisa ter um curso superior na área de computação, ou então pode ter uma graduação de qualquer nível superior, mas precisa ter uma especialização na área de computação. Essa especialização precisa ter no mínimo 360 horas. São 7 vagas para esse cargo, 6 de ampla concorrência, 1 de PCD. E o analista de sistemas, área de seleção 2, administração de rede e suporte técnico. A mesma lógica. Então, um curso superior na área de computação ou qualquer nível superior com a especialização voltada para essa área. São 4 vagas aqui de ampla concorrência. Arquiteto, precisa ter nível superior em arquitetura, então aqui está muito específico. 1 vaga. A arquivista precisa ter um nível superior em arquivologia, 1 vaga. A assistente social precisa ter um nível superior em serviço social e ainda precisa ter o registro ativo no conselho, 1 vaga. Bibliotecário precisa ter o curso superior em biblioteconomia e ainda precisa, registro aqui no órgão competente, 4 vagas para bibliotecário. Consultor administrativo. Esse consultor aqui, ele é um pouco específico. Normalmente os consultores, eles são amplos, qualquer nível superior. Esse aqui não. O consultor administrativo precisa ter nível superior em administração de empresas ou em administração pública. 6 vagas totais, 5 de ampla concorrência, 1 vaga de PCD. Consultor legislativo, e nós vamos perceber que são vários tipos de consultores, várias áreas de seleção, e a partir da área você vai perceber que são temas diferentes. Então, consultor legislativo, área de seleção 1, desenvolvimento econômico e regional, então qualquer nível superior, 2 vagas. Consultor legislativo da área de seleção 2, meio ambiente e desenvolvimento agrário, 2 vagas, também qualquer nível superior. Consultor legislativo, área de seleção 3, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia e inovação, 2 vagas, qualquer nível superior. Consultor legislativo, área de seleção 4, saúde, assistência social e trabalho, 2 vagas. Consultor legislativo, área de seleção 5, direitos humanos e segurança pública, 1 vaga. Área de seleção 6, finanças públicas, 2 vagas, também qualquer nível superior. Consultor legislativo, área de seleção 7, administração pública, 2 vagas, também qualquer nível superior. Consultor do processo legislativo, 5 vagas de ampla concorrência, 5 vagas totais, 4 de ampla concorrência e 1 de PCD. Então, veja que esse consultor aqui é um consultor do processo legislativo, é qualquer nível superior, e vocês vão perceber lá no conteúdo programático que ele tem uma mescla do direito com o português, a parte ali mais voltada para a escrita. Quando chegar lá eu vou te mostrar. Contador,
nós temos aqui específico novamente, então tem que ter o curso, né, superior em ciências contábeis, 2 vagas. Dentista precisa ter superior em odontologia, 2 vagas. Lembrando que tem que ter registro no conselho, contador também precisa. Enfermeiro precisa ter o superior em enfermagem, 1 vaga, também precisa ter registro no conselho. Engenheiro de telecomunicações, aqui você pode ter um curso superior. Engenharia de telecomunicações, ou de engenharia eletrônica, ou de engenharia elétrica com habilitação em telecomunicações, mais o registro no conselho, 1 vaga. Engenheiro elétrico e engenheiro mecânico, cada um na sua área da engenharia, 1 vaga cada. Jornalista, área de seleção 1, assessoria de imprensa e produção de multimídia, curso superior em comunicação social com habilitação em jornalismo, 3 vagas. Agora o jornalista, área de seleção 2, rádio e televisão, precisa ter um curso superior em comunicação social com habilitação em jornalismo, são 5 vagas totais, sendo 4 vagas de ampla e 1 vaga de PCD. Percebam que aqui o que muda entre um e outro é a área de seleção. E o que é que isso vai impactar? Lá no seu trabalho fim, na sua atribuição, logicamente, mas também no que vai ser cobrado e explorado de você na prova. E eu vou trazer isso para você também. Médico do trabalho precisa ter o curso superior em medicina, tem que ser especialista em medicina do trabalho e tem que ter registro ativo também, 2 vagas. Programador visual, área de seleção 1, design de produtos digitais. Então tem que ter curso superior de design gráfico ou de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, ou então graduação em curso superior nas áreas de artes visuais, artes gráficas ou produção editorial. São 3 vagas de ampla concorrência. Programador visual, área de seleção 2, designer gráfico. Percebam que o cargo é o mesmo, mas a especialidade, digamos assim, que é a parte da área de seleção que é diferente. Então, aqui neste caso, a habilitação pode ser a mesma e nós temos 4 vagas. Reforço, o que é que vai mudar? A sua área fim, a sua atuação lá na Assembleia, mas também a sua cobrança aqui na prova, que eu vou trazer. Psicólogo, curso superior em psicologia, também tem que ter o registro lá no CRP, 1 vaga. Redator, revisor, acreditem, redator, revisor, qualquer nível superior, são 11 vagas, 10 de ampla concorrência e 1 vaga de PCD. Eu confesso que esse cargo até me chamou, porque eu amo trabalhar com essa parte de revisão de textos, de escrever, mas não vou fazer esse cargo não, mas eu amei. É uma excelente oportunidade para quem gosta de português ou para quem é formado em letras, mesmo não sendo voltado para um curso específico, eu tenho certeza que vai sair muito bem. Relações públicas, então curso superior em comunicação social com habilitação em relações públicas, 2 vagas. Aqui, deixa eu ver, aqui não falou do próprio curso de relações públicas, né? Se eu não me engano, tem um curso próprio de relações públicas, que não está dentro de comunicação social. Então, se houver mesmo esse curso, se você se encontra nessa condição, tem que impugnar o edital, tá? Por isso que eu falo da importância de ler os mínimos detalhes, impugnar edital, direito e dever do candidato. E agora eu já passei por todas as vagas, então vejam que beleza. Nós temos vagas aqui para analista, vagas muito específicas como o enfermeiro e o dentista, que é só para um cargo. Nós temos vagas de consultor, que pode ser para qualquer nível superior. Nós temos vagas para procurador, focado no pessoal do direito, e nós temos vagas de nível médio. Então tem vaga para todo mundo nesse concurso. E agora, já passada aqui sobre os cargos e sobre as vagas, de uma forma bem detalhadinha, vou trazer para você o salário. Então nós temos aí um nível médio com 5.351,73, começa lá no VL 31, e o nível superior 10.091,58 centavos, começando lá no VL 44.
4. Se você não entende bem essa questão do VL, como que é isso, como que funciona, gente, eu tenho diversas lives aqui no meu canal com o Matheus Miranda, que é consultor legislativo da Assembleia. Inclusive aqui embaixo na descrição tem todos os vídeos, depois vocês podem ver. E ele explica com riqueza de detalhes como é que você passa de um VL para o outro, que inclusive está aqui no campo de benefícios. Nós temos auxílios transporte e alimentação. Somando os dois, R$ 1.302,50. Isso aqui vem no contra-cheque. Assistência médica complementar, pode ser opcional. Assistência odontológica também pode ser opcional. Tem a carreira, que eu vou explicar um pouquinho rapidamente, mas se você quiser com riqueza de detalhe, pode olhar aí os vídeos aí com o Matheus. E de forma muito específica para o policial legislativo, além do valor de salário dos R$ 5.351,73, ainda tem 38% deste salário em razão de uma gratificação de função policial. Então façam as contas para ver que interessante, hein? Tem nível médio, tem carteira B e gosta de trabalhar com essa área, é uma oportunidade para você. Falando um pouquinho, da carreira de forma muito rápida, vocês precisam entender a potência desse concurso da Assembleia. A cada ano você sobe pelo menos um VL. Existem anos que você sobe 2, existem anos que você sobe 3. Na grande maioria você sobe 1. A progressão realmente acontece a cada ano e é muito interessante como isso funciona. Eu fiz 3 lives com o Matheus Miranda e ele explica isso muito bem, inclusive vai ter outra live com ele. Então se tem alguma pergunta que não foi respondida em nenhuma dessas lives, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou selecionar algumas perguntas para trazer para ele. Então vamos lá para o próximo, Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a jornada de trabalho e vou trazer algumas especificidades de algumas profissões, como dentista, como enfermeiro, como o policial. Eu vou trazer algumas especificidades para vocês. Então, de forma geral, todo mundo do nível médio, todo mundo que é técnico, exceto o policial legislativo. Então, todo mundo de nível médio, a jornada de trabalho são 30 horas semanais e são registradas lá no coletor, Então, ou pode ser que seja digital, ou pode ser que seja ponto que você lança no computador, mas são 30 horas semanais, tá? O policial legislativo, tanto masculino quanto feminino, a jornada são 30 horas semanais, registrada no coletor de dados, com exigência de disponibilidade para plantões noturnos em finais de semana e feriados, mediante escala. Por que é importante trazer isso aqui para você? Porque às vezes você é uma pessoa de nível médio, você é uma pessoa que tem a CNHB e você pode optar tanto por policial quanto por técnico de apoio legislativo. Mas você tem interesse em ter qualidade de vida, você sempre quer folgar os finais de semana, você sempre quer folgar nos feriados, você não gosta de trabalhar à noite, você quer trabalhar ali no horário da manhã ou da tarde para poder depois fazer suas coisas. O cargo de policial legislativo talvez não seja mais indicado, porque já está previsto no edital que pode ser que você tenha plantões noturnos, que pode ser que você trabalhe no final de semana, que pode ser que você trabalhe em feriados. Então é importante que você entenda a especificidade do cargo. Às vezes a pessoa só olha assim, nossa, R$5.000, nossa, 38% em cima de 5 mil é muito vantajoso, mas a gente precisa analisar os prós e contras. Então avalie se realmente é interessante para você. Então aqui de uma forma geral, jornada de trabalho voltado para o cargo de técnico, nível médio. Aqui para procurador e para os outros cargos de nível superior. Pensem em todos os cargos de nível superior. Jornada de 30 horas semanais com coletor de dados, exceto dentista, enfermeiro e médico do trabalho. Então esses 3 cargos mais voltados para a área da saúde, que lá dentro vão trabalhar muito na lógica da saúde do servidor, tem a jornada de 30 horas semanais, sendo 20 horas semanais registradas no terminal coletor de dados.
E as 10 horas complementares vão ser gerenciadas pelos respectivos titulares dos órgãos de lotação, conforme a necessidade de serviço. Então pode ser que você trabalhe 20 horas semanais e as outras 10 você fique a cargo de fazer algum curso ou fique à disposição. Então isso lá, os respectivos titulares dos órgãos de lotação, lá onde você for trabalhar, é que vão te dizer. As 20 horas serão registradas, as outras 10, digamos que serão mais voláteis, mais flexíveis. Isso você vai entender melhor, dentista, enfermeiro e médico, quando vocês chegarem lá. E o procurador, na mesma lógica, 20 horas semanais registradas lá no coletor de dados e 10 horas complementares para atividades no fórum. Então, quando for necessário também. Então, aqui é uma informação de forma geral. Eu já trouxe para vocês que aqui o policial legislativo existe uma gratificação da função de policial, que é de 38% do vencimento básico. E aqui gostaria de trazer para os procuradores que também existe gratificação, mas não de função policial, mas uma gratificação complementar de produtividade. Então tem aqui também de forma específica para o procurador. E é interessante que a Assembleia já colocou aqui quais são as legislações em que as gratificações estão embasadas. Então quem entender mais, joga aqui no Google rapidinho, pesquisa e entende de uma forma geral o que são essas gratificações, o que tem que fazer para conseguir, qual que é o potencial para você ficar por dentro de tudo. Então vamos lá, né? Porque ainda tem muita coisa para trazer para vocês. Eu já trouxe cargos, vagas, jornada de trabalho, salário. Então, se você tá gostando desse vídeo, eu te convido a deixar seu like se você ainda não deixou. Já deixou seu like, mas ainda não é inscrito? Se inscreve aqui embaixo, me ajuda a crescer. Eu tenho aí uma meta de chegar a 3.000 inscritos e eu conto com você. Então se inscreva aqui embaixo, porque ainda tem muito mais e eu sei que você vai ficar até o final. Eu vou trazer para você agora as etapas e os conteúdos. Então lá no início eu disse, são muitas as etapas, cada cargo tem uma etapa diferente. E agora eu vou te trazer exatamente isso. Quais são as etapas, quais são os conteúdos, tem novidade aí, cargo que não está exigindo português, cargo que está exigindo além de raciocínio lógico ainda matemática. Então eu vou trazer isso tudo para você. Primeiro, cargo de técnico, vamos falar sobre o nível médio. Então vamos lá, cargos aqui primeiro de nível médio, técnico de apoio legislativo, que é aquele primeiro que precisa só de nível médio. Primeira etapa, prova objetiva. Falou de prova objetiva, a gente sempre vai pensar caráter eliminatório e classificatório, sempre os dois. Então não alcançou o mínimo, está eliminado. Alcançou o mínimo, classificação decrescente. Maior nota em cima, menor nota embaixo e por aí vai. Então, nós temos aqui a primeira etapa de técnico. Português, são 15 questões. Raciocínio lógico, 15 questões. Matemática, 10 questões. Noções de direito, 10 questões. Total, 50 pontos. Então, aqui na primeira parte, 50 pontos. Aqui não existe peso, tá? Então, cada questão vale 1. A segunda etapa do técnico de apoio legislativo vai ser uma prova discursiva de interpretação de texto. Serão 2 questões valendo 20. Tem muita gente perguntando, mas o que seria essa prova de interpretação de texto? Muita calma, eu trouxe para você um modelo e eu vou te mostrar. E você vai entender o que é essa prova de interpretação de texto. Então aguenta até o final, porque como eu disse, eu trouxe muita informação bacana para você. Técnico em edificações vai ter 15 questões de português, 7 de noções de direito, 28 de conhecimento específico, fechou também em 50. E aqui a prova discursiva já é voltada para o conhecimento específico. Apenas o técnico de apoio legislativo tem a prova discursiva de interpretação de texto. O restante todo mundo é conhecimento específico, tá? Então, aqui no técnico em edificações, 2 questões de conhecimento específico, valendo 20. Aqui, técnico em eletrônica, 15 em português, 7 noções de direito, 28 em conhecimento específico. Fechou também a 50.
Prova discursiva, eliminatória e classificatória, da mesma forma que a objetiva é 2 questões de conhecimento específico, valendo 20. Aqui o técnico em enfermagem, 15 questões de português, 7 de noções de direito, 28 de conhecimento específico, fechamos em 50. Prova discursiva, 2 questões de conhecimento específico, valendo 20. Técnico em mecânica, 15 em português, 7 noções de direito, 28 em conhecimento específico. Fechamos 50, tudo peso 1. Prova discursiva de conhecimento específico, 2 questões valendo 20. Técnico em comunicações, 15 em português, 7 noções de direito, 28 em conhecimento específico. Fechamos em 50. Prova discursiva aqui, conhecimento específico, 2, 20 pontos. Policial, preste atenção, policial tem etapas diferentes. Então, nós temos a prova objetiva, 20 questões de português, 20 questões de noções de direito, 15 questões de raciocínio lógico, 5 aqui de primeiros socorros, fechando em 60. Perceba que quem tem 50 questões? Todos os cargos de técnico, exceto policial legislativo. Nível superior vai ser tudo 60, tá? Então, policial legislativo é o único cargo de nível médio que possui 60 questões, distribuídas dessa forma: 20 de português, 20 de noções de direito, 15 de raciocínio lógico e 5 de primeiros socorros. Então percebam que o português, como sempre, está aqui em local de destaque. E eu sempre falo isso. Tem que construir base no português. Quem constrói base no português não passa aperto em prova. Se você constrói uma base muito bem construída uma vez, depois você consegue nadar de braçada. Caso contrário, toda a preparação você vai ficar escorregando no português. Infelizmente, a realidade é essa. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sempre bato nessa tecla. Primeira etapa do policial foi prova objetiva. Segunda etapa, percebam que o policial não tem discursiva. Segunda etapa é o TAF, que é o teste de aptidão física. Aqui eles estão chamando de avaliação de condicionamento físico por testes específicos. E eu confesso que até me surpreendi, né? É uma parte que é eliminatória, então o TAF é eliminatório mesmo, mas também é classificatório. Então, raramente eu vejo TAFs que são classificatórios. E aqui o TAF tem pontos, ou seja, quanto mais você faz, você ganha pontos diferentes. E aí, no final, esses pontos eles vão ser acumulados ali, vão ser juntados na sua nota e vai rodar na lista de classificação. Então, quer dizer que não basta fazer o mínimo ali, o que precisa. Se você fizer a mais, logicamente vai ser melhor. Eu vou trazer detalhadamente para vocês quais são os testes também, questão de pontuação, vou trazer isso tudo. E o TAF vale 90. Vejam que o TAF vale mais do que a prova objetiva. Então é extremamente importante estar também preparado ou preparada para dar conta de fazer aqui o teste de aptidão física. Pode focar só nele e esquecer da objetiva? Não, porque se você não passar aqui na objetiva, você não chega nem no TAF. Mas é importante também já estar preparado. Não adianta começar a sua preparação para o teste de aptidão física só depois que passar a prova objetiva. Normalmente não dá tempo. Você precisa estar num ritmo bom e muito preparado e preparada para dar conta. Terceira etapa, avaliação psicológica, que é eliminatória. Então, se você realmente não for considerado apto ou apta, está eliminado. E depois tem a parte da investigação social, que inclusive vai começar junto com a avaliação psicológica, mas só acaba depois de ter o resultado aqui da psicológica. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Então, de uma forma geral, essas são as etapas do nível médio. Vamos falar agora do procurador. Procurador com 4 etapas. Primeira etapa, prova objetiva. A prova objetiva de conhecimentos específicos, 60 questões e ponto. Não tem português, não tem nada, não tem raciocínio lógico.
Conhecimento específico, toma-lhe 60 questões, procurador. Segunda etapa, prova discursiva. Discursiva de direito constitucional, direito administrativo e direito processual civil. 8 questões valendo 120, o dobro da prova objetiva. Terceira etapa, outra prova discursiva. É isso mesmo que você entendeu. São 2 provas discursivas? Sim, e não apenas para o cargo de procurador. Já vou explicar. Então, a terceira etapa aqui do procurador é a elaboração de peça forense ou então elaboração de parecer, um dos dois. Então, vai ser uma questão valendo 120 pontos. E a quarta etapa, prova de títulos, valendo 20 pontos, que é classificatória. Ou seja, a única etapa que não elimina prova de títulos, tá? Então, você pode ter título, você ganha. Você não tem, você não tá eliminado. Todo o resto, todas as outras etapas, elas eliminam. Nem todas são classificatórias, como a investigação social, como a avaliação psicológica, mas todas eliminam, com exceção da prova de títulos. E agora eu vou trazer para você do nível superior quais são as suas etapas e os seus conteúdos. Tem que hidratar, né? Porque esse edital de 208 páginas só hidratando para dar conta. Então vamos lá, os analistas. Analista de projeto educacional. Primeira etapa, prova objetiva. 15 questões de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechou em 60. 60 questões, 60 pontos. Segunda etapa, prova discursiva. Conhecimento específico, 8 questões, valendo 120. Pensem que isso aqui, essa primeira parte aqui, é como se fosse o feijão com arroz. Isso aqui é o que tem na maioria, tá? Na maioria dos analistas vocês vão encontrar isso. 15 questões de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechou aqui bonito em 60. Na prova discursiva são 8 questões valendo 120. Aqui tem a terceira etapa, que é a prova de títulos, valendo 18 pontos. Analista de recursos humanos, a mesma lógica. 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechou em 60. 8 questões de conhecimento específico valendo 120. Tem a terceira etapa, prova de título, valendo aqui 18. Analista de sistemas, preste atenção, analista de sistema, tanto da área de seleção 1, voltado para o desenvolvimento, quanto para a área de seleção 2, voltado para a administração de rede. 8 questões de português, 8 de matemática, 8 de inglês, 8 de noções de direito e 28 de conhecimento específico. Fechou aqui em 60. Aqui no conhecimento específico, na prova discursiva, não são 8 questões, são 6 questões, valendo 120. Arquiteto, é o nosso feijão lá com arroz. 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. 60 questões, 60 pontos, prova objetiva. Prova discursiva, conhecimento específico, 8 questões, valendo 120. Arquivista, a mesma lógica, nosso feijão com arroz também. Não vou repetir para não ficar cansativo. Assistente social, nosso feijão com arroz, da mesma forma. Bibliotecário, feijão com arroz, da mesma forma. 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechou 60 pontos, 60 questões na prova objetiva. Prova discursiva, 8 questões de conhecimento específico, valendo 120. E eu vou trazer para vocês o que são essas questões de conhecimento específico. Vou trazer também os exemplos, fique aí até o final. Consultor administrativo, feijão com arroz também da mesma forma, só que uma coisa que eu esqueci de falar, o bibliotecário, consultor administrativo não possuem prova de títulos, tá? Então percebam que aqui, deixa eu só voltar para poder mostrar certinho. Analista de projetos educacionais tem prova de títulos. Analista de recursos humanos tem prova de títulos. O analista de sistemas, que é o diferentão, né, que tem até inglês, não tem prova de títulos. Arquiteto não tem prova de títulos. Arquivista não tem prova de títulos. Assistente social tem prova de títulos. Bibliotecário e consultor administrativo não tem prova de títulos.
Consultor legislativo, aqui pensem em todos, tá? Então, consultor legislativo, desenvolvimento econômico e regional, meio ambiente e desenvolvimento agrário, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia e inovação, saúde, assistência social e trabalho, direitos humanos e segurança pública, finanças públicas e administração pública. Então, todos aqueles consultores lá mais gerais, consultores legislativos, com exceção do consultor administrativo, que está separado, e o consultor de processo legislativo também está separado, tá? Então, os consultores legislativos não possuem português. Eles possuem direito constitucional e administrativo, 30 questões. Ciência política e gestão pública, 18 questões. Realidade socioeconômica de Minas Gerais, 12 questões. Fechamos aqui em 60 com conhecimentos muito bem demarcados, muito bem delimitados. Então, a prova objetiva composta aí por 60 questões, 60 pontos. Segunda etapa, vai ter a prova discursiva de conhecimento específico. São 5 questões valendo 150 pontos. E ainda tem uma terceira etapa, que é de conhecimento específico também. A prova discursiva agora de 2 questões valendo 90. Consultor de processo legislativo. Nós temos 30 questões de português, 15 questões de noções de direito e 15 questões de processo legislativo, regimento interno e noções de ciência política. Fechamos aqui em 60 pontos. Nós temos a segunda etapa, que é a discursiva, redação e interpretação, síntese e adaptação de texto. Nós temos 6 questões valendo 120 e a terceira etapa também discursiva, interpretação do regimento interno, elaboração de documentos de ordenação do processo legislativo e elaboração de proposições do processo legislativo. 6 questões valendo 120. Isso aqui ainda está mais esmiuçado e eu vou trazer para você também, vou explicar como que vai funcionar. Contador, nosso feijão com arroz, 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico, 60 pontos, 60 questões. Aqui conhecimentos específicos na prova discursiva, 8 questões valendo 120. Possui prova de títulos valendo 18. Dentista, feijão com arroz também temos prova de títulos. Enfermeiro, feijão com arroz com prova de títulos. Engenheiro de telecomunicações, feijão com arroz sem prova de títulos. Engenheiro eletricista, da mesma forma, sem prova de títulos. Engenheiro mecânico, se repete, também sem prova de títulos. Jornalista, área de seleção 1, 20 questões de português, 10 questões de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechamos aqui em 60. Na prova discursiva de conhecimentos específicos, do jornalista área de seleção 1, nós temos apenas 4 questões, valendo 120. Já o jornalista área de seleção 2 possui 20 questões de português, 10 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Fechou em 60 aqui. Entretanto, na sua prova discursiva de conhecimento específico, não são mais 4 como a área de seleção 1, são 6 questões, valendo 120 pontos. E neste caso, existe prova de títulos para a área de seleção 2. Médico do trabalho, nosso feijão com arroz com prova de títulos. Programador visual, área de seleção 1, nosso feijão com arroz aqui em relação à prova objetiva. A prova discursiva, né? Na verdade, que nem a prova discursiva, a segunda etapa, é a prova prática, é conhecimento específico usando softwares do Adobe. Eu vou trazer aqui explicando como que é a prova prática, tá? Trouxe um exemplo para vocês. Vale 120 pontos, então aqui tem que colocar a mão na massa. Tem a prova de títulos também valendo 18. Psicólogo, nosso feijão com arroz com prova de títulos.
redator, revisor, 20 questões de noções de direito, 40 questões de linguística e língua portuguesa. Eu amei esse cargo. Segunda etapa, prova discursiva, redação, interpretação, síntese e adaptação de texto, 6 questões valendo 120. Terceira etapa, uma elaboração de proposição, ofício ou pronunciamento e uma revisão de texto de proposição, ofício ou pronunciamento, valendo 120, 60 cada. Relações públicas, nosso feijão com arroz aqui, 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico, fechamos em 60 questões, 60 pontos. E o conhecimento específico não são 8, são 5 questões de conhecimento específico, valendo 120. Ufa! Acabamos, isso mesmo, acabamos essa parte de etapas e conteúdos. Mas lógico que ainda tem muito mais informação para vocês. Então vamos! Então trazendo de uma forma geral a prova objetiva para você. 50 ou 60 questões. Falou de nível médio, todo mundo 50 questões, com exceção do policial. São 4 alternativas, letra A até a letra D. O gabarito vai sair em até 2 dias após a prova. E aqui, quais serão as datas de prova? Lembrando que são as prováveis, pode existir sim modificação. As provas são em dias diferentes, do nível médio e do nível superior. Então, para o nível médio, todo o nível médio, exceto policial, vai ser dia 29 de janeiro, né, de 2023, dia 29, com duração de 5 horas. O policial vai ser dia 29 de janeiro, com 4 horas. Por que a diferença? Vamos com calma. Lá na primeira parte, o pessoal do nível médio, então vamos pensar o técnico de apoio legislativo, técnico em edificações, técnico em enfermagem, o técnico em telecomunicações, os técnicos e o primeiro, que é o apoio legislativo, que precisa ter só nível médio, eles têm prova discursiva. E a prova discursiva vai ser realizada no mesmo dia da prova objetiva, o que é o tradicional, né? A gente está acostumado com isso, faz a prova objetiva e já faz a discursiva. Então, somente esses cargos vão fazer tudo no mesmo dia, por isso que possuem 5 horas de duração para fazer a objetiva e a discursiva. Percebam que a primeira e a segunda etapa se realizarão no mesmo dia, dia 29 de janeiro. O cargo de policial legislativo, seja masculino ou seja feminino, também vai ser dia 29 de janeiro, mas só a primeira etapa, ou seja, só a prova objetiva, com duração de 4 horas. Até porque a segunda etapa do policial não é uma discursiva, mas sim o TAF. E aqui já está a informação que as datas das demais provas serão informadas oportunamente. Então, mais à frente aqui a FUMAC vai informando quais são as datas das outras etapas. Todos os outros cargos, né, de nível superior, então tanto procurador quanto os analistas, e aí a gente vai pensar nos consultores de uma forma geral. 5 de fevereiro de 2023, a data da primeira etapa. Então, falou que é nível superior, no dia 5 de fevereiro, só prova objetiva. As provas discursivas acontecerão em um outro momento, que vai ser divulgado oportunamente. Não tem data ainda, não dá para saber quando é. O que é que dá para saber? Prova objetiva, 5 de fevereiro, a duração são 4 horas de prova, tá? Então, aqui, ó, eles colocaram errado, provavelmente, tá? A data das demais provas não necessariamente vão ser 4 horas, a gente tem que esperar aí para poder ver. Então, o nível médio, prova objetiva e discursiva no mesmo dia, exceto o policial, que não tem prova discursiva. Tem a segunda etapa, é o TAF. E aqui tem um limite para participação na segunda etapa, que eu trouxe para vocês essa tabela. Deixa eu ver onde ela está aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Aqui, ó. Limite de participação. Então, limite de participação na segunda etapa. O que é isso? É aquela coisa que eu sempre falo com vocês da data de corte, né? Então,
a pessoa fez técnico de apoio legislativo. Quer dizer que todo mundo que fez vai ter a redação corrigida? As discursivas? Não, existe um corte. Então, aqui existe os limites para a participação na segunda etapa. Por que está na segunda etapa? Porque o policial legislativo, por exemplo, a segunda etapa dele é diferente, né? A segunda etapa dele já é o teste de aptidão física. Então, aqui para técnico de apoio legislativo, os 1.000 na lista geral e 100 PCD. Técnico em edificações, 80 geral, 8 PCD. Técnico em eletrônica, 200 geral, 20 PCD. Técnico em enfermagem, 40 geral, 4 PCD. Técnico em mecânica, 40 geral, 4 PCD. Técnico em telecomunicações, 80 geral, 8 PCD. Policial legislativo masculino, 320 geral, 32 PCD. Policial legislativo feminino, 80 geral, 8 PCD. Procurador, 200 na lista geral, 20 na PCD. Analista de projetos educacionais, 100 geral, 10 PCD. Analista de recursos humanos, 100 geral, 10 PCD. Analista de sistema, área de seleção 1, 240 na geral, 24 na PCD. Analista de sistema, área de seleção 2, 200 na geral, 20 na PCD. Arquiteto, arquivista e assistente social, 50 na geral, 5 na PCD. Bibliotecário, 200 na geral, 20 PCD. Consultor administrativo, 240 na geral, 24 na PCD. Os consultores legislativos aqui, ó, até assistência, então a área 1, a área 4, 200 aqui na geral, 20 na PCD. O direitos humanos, 100 na geral e 10 na PCD. Por que tem diferença? Porque esses aqui, todos têm 2 vagas e esse aqui tem apenas uma vaga, por isso que tem diferença, tá? Os consultores aqui, o que ficou faltando, 200 também e 20 na PCD. Consultor do processo legislativo, que tem mais vaga, 250 aqui na geral, 25 na PCD. Contador e dentista, 100 geral, 10 PCD. Enfermeiro, engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, 50 na geral, 5 na PCD. Então, isso aqui, gente, é o quê? Quantidade de pessoas que vão para a segunda etapa. Isso quer dizer que eu, enfermeiro, se eu não ficar nos 50 primeiros na ampla, eu já não serei convocado para fazer a prova discursiva. É isso que vocês precisam entender. Então, aqui o consultor que tem 250, então você tem que ficar entre os 250 melhores para ir para a segunda etapa, senão você nem vai. Neste caso aqui, a segunda etapa é a prova discursiva. Jornalista, área de seleção 1, 150 de ampla, 15 de PCD. A jornalista, área de seleção 2, 200 na ampla, 20 PCD. Médico do trabalho, 100 na ampla, 10 no PCD. Programador visual, área de seleção 1, e na área de seleção 2 a mesma coisa, 80 ampla, 8 PCD. Psicólogo, 50 ampla, 5 PCD. Redator e revisor, 300, olha que quantidade de segunda etapa maravilhosa, muito alta, né? 300 na ampla, 30 aqui de PCD. Relações públicas, 100 aqui na ampla, 10 em PCD. Pessoal que tem algum tipo de deficiência que vai concorrer para a vaga voltada para PCD. Pode parecer estranho, porque grande parte desses cargos aqui, quando a gente vai olhar lá nas vagas, não possuem vagas imediatas. Mas não quer dizer que ao longo do prazo de validade, essas vagas não apareçam. E é justamente isso. Se vier a aparecer, se surgirem essas vagas ao longo do prazo de validade, vocês vão sendo chamados. Por isso é que tem sempre que ter pessoas aprovadas aqui enquanto pessoa com deficiência.
Então, mesmo que não tenha a vaga imediata, se ao longo do prazo de validade forem surgindo vagas, eles vão chamando e, de acordo com a classificação, eles vão chamando também as pessoas com deficiência, de acordo com a lei. Então, acho que, se eu não me engano, é o 5º, depois é o 10º, até no edital tem essa explicação também. Então, é por isso que, mesmo não tendo a vaga imediata para a pessoa com deficiência, realmente fica bem delimitado o que é ampla concorrência e o que é PCD para ir para a segunda etapa. Então, vamos prosseguindo. Então, já trouxe aqui para vocês muita coisa, as etapas, os conteúdos, sobre a prova objetiva, a prova discursiva. Vou falar um pouquinho também sobre os limites, né, para não ser eliminado. Então, quais são os critérios? O que vocês precisam para não ser eliminados? Nível médio, então todos os cargos, exceto policial legislativo. Tirar nota 0 em qualquer dos conteúdos, elimina. Então, não pode tirar nota 0 em nenhum, senão está eliminado. E outra coisa também que vai fazer você ser eliminado, se você não tirar pelo menos 44% dos pontos totais atribuídos à prova objetiva, você também será eliminado ou eliminada. Então, precisa fazer pelo menos 44% do total. Tirar nota 0 na prova discursiva. Infelizmente, você também será eliminado ou eliminada. E não obtiver também no mínimo 60% quando somar objetiva e discursiva. Então, vamos pensar que você faz mais ou menos ali, consegue 44% ou às vezes consegue 50% na prova objetiva. Quando for somado valor da prova objetiva, valor da prova discursiva, ao somar, se não tiver 60% do total das provas, você vai ser eliminado também. Então, percebam que é um critério diferenciado. Para policial, no caso, não tem discursiva, né? Então, não pode zerar nenhum conteúdo. Muita atenção para primeiros socorros, que tem apenas 5 questões. Se você não tirar 60% de toda a prova objetiva, vai estar eliminado ou eliminada. E para o nível superior, não pode zerar nenhum conteúdo. Então, nenhuma daquelas disciplinas pode zerar. Tem que fazer no mínimo 60% em toda a prova objetiva e fazer também no mínimo 60% a cada prova discursiva. Por que a cada prova? Porque tem alguns cargos que tem 2 provas discursivas, então tem que fazer no mínimo 60% aí em cada uma das provas. Se você está com algumas dúvidas, né, algumas coisas que ficaram faltando, eu vou trazer tudo aqui quanto informações gerais. Informações gerais são aquelas informações que eu achei importantes e eu fui pegando e trazendo para você. Então, vamos lá, sobre as informações gerais. Essa prova permite o uso de lápis e borracha. Você pode utilizar lápis, pode utilizar borracha. Lapiseira, só se for totalmente transparente. Então, para evitar, leve lápis ou borracha mesmo. Eu, Thaís, recomendo que não leve. Lápis e borracha só faz o candidato perder tempo, é um rabisca e depois apaga. Aquilo ali vai ficando confuso, vai mexendo na sua prova, vai ficando sujo. Aquilo ali cai no gabarito, arruma uma confusão e eu acho uma perda de tempo, principalmente para quem escreve a redação ali com o lápis e a borracha. Então, eu entendo que o melhor é fazer direto a caneta, mas isso aqui é uma opinião minha. Se você gosta do lápis e borracha, use, abuse, leve e aproveite, tá? Lanche no dia da prova também pode. Para beber, pode levar água, suco ou isotônico em garrafinha de material transparente. Isso já está sendo informado no edital. Para outros lanches, né? Comer tem que ser lanches de consumo rápido. Então, o edital próprio cita ou uma barrinha de cereal ou então um chocolate, que tem que estar lacrado ou então embalagem transparente. Você pode levar o gabarito para casa. Então, no final da prova, vai ter um gabarito para você poder destacar e anotar ali e levar para casa. Você não pode anotar nada ali além do seu gabarito. Então, você não pode anotar fragmentos de questões de prova, nada disso. Você pode ser eliminado. Isso está previsto no edital. A retirada do local de prova é após 3 horas. Então, a pessoa só pode sair depois de 3 horas de prova.
E uma informação que é super legal: homologações dependentes. Então, por mais que esse concurso seja gigante, com muitos cargos, as homologações podem acontecer de forma independente. Então, é como se cada cargo fosse um edital separado. E pode existir, sim, essas homologações de forma diferentes também. Então, pode ser que homologue só o técnico, que as duas etapas vão acontecer no mesmo dia, então vai ser mais rápido do que o procurador, que tem 4 etapas, do que o policial, que tem 4 etapas. Então, pode ser que a gente tenha homologações em tempos diferentes. Isso está previsto no seu edital. Sobre a investidura, que é uma parte que é importante trazer também, porque é uma coisa que eu sempre digo: todo mundo quer passar, mas não quer entender. É importante entender. Então, vamos lá. Você, quando tomar posse, está dizendo o quê? Que você renuncia os direitos autorais sobre trabalho técnico de sua lavra efetuado no exercício das atividades do cargo. O que isso quer dizer na prática? Vamos pensar que você construiu, você criou algo lá dentro da Assembleia. É um trabalho técnico seu. Esse trabalho, os seus direitos autorais não são seus. Você está renunciando para a Assembleia. Então, o que você constrói dentro do trabalho não é seu. Então, quando você assinar seu termo de posse, você está renunciando aos seus direitos autorais do que você produzir lá no exercício das suas atividades. Outra coisa, quando você assina o termo de posse, você está dizendo que está disponível para realizar deslocamento ou viagem a critério da Assembleia. É outro ponto que é importante também. Terceiro ponto: quando você assina o seu termo de posse, você está dizendo que está disponível para cumprir uma jornada de trabalho nos horários determinados pela Assembleia. Então, fiquem cientes disso sobre a parte da investidura. E é importante trazer também sobre a lotação. Então, a lotação setorial do candidato empossado será definida a critério da Assembleia, com base no modelo de gestão por competências. Então, o que é isso? Você fez, por exemplo, para assistente social ou para psicólogo. Aí, quando você tomar posse, você vai trabalhar onde? Em qual setor? Vai ser feita uma análise com base nas suas competências, com base na sua experiência, para identificar onde é que você pode ser melhor aproveitado dentro dos diversos setores que tem dentro da Assembleia. Então, isso a parte lá do RH, né, do Recursos Humanos, não sei como que chama dentro da Assembleia, vai fazer essa análise para identificar, por meio do modelo de gestão por competências, qual seria o melhor local em que você pode estar para contribuir mais com o exercício das atividades da Assembleia. Se você está gostando desse vídeo e ainda não curtiu, curta, porque eu ainda vou trazer para você muita informação importante. Vou trazer detalhamento das informações sobre a prova objetiva, sobre a prova discursiva. Vou trazer exemplos de como que isso vai aparecer na sua prova. Então não deixe de curtir. Se já curtiu, mas ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Agora eu vou trazer para vocês as disposições específicas para a prova. E já quero dar um aviso: eu não vou falar só de cargo A ou de cargo B, eu não acho isso certo. Eu vou falar de todos. Então, se você achar que eu tô falando um pouco devagar, coloca aí no e-mail e vai. Mas fica até o final porque ainda tem novidade, tá? Então, vamos lá trazendo para vocês. Fiz a análise de todas as disposições específicas. O que é a disposição específica? Isso aqui é um detalhamento que a banca trouxe, explicando um pouco mais como é que vão funcionar as etapas dos cargos. Então, todos os cargos têm isso aqui, só que tem as diferenças. Afinal, alguns têm 2 etapas de avaliação, outros têm 3 e outros têm 4. É nesse momento aqui que a banca vai explicar quais são essas etapas e como isso vai funcionar na prática. Então, técnico de apoio legislativo, que é o do nível médio, 2 etapas de avaliação que serão na mesma data e no mesmo horário. Uma prova objetiva que vale 50 pontos, tem 50 questões. 15 questões de português, 15 de noções de direito, 10 de matemática e 10 de raciocínio lógico. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque como eu havia dito, deixa eu ver se eu deixei separado.
Quero pegar aqui para vocês, dentro do edital, eu havia dito a importância da impugnação e vocês vão perceber. Aqui no edital, lá na página 13, fala que são 15 questões de português, 15 de raciocínio lógico, 10 de matemática e 10 de noções de direito. Mas no final do edital, quando começa as disposições específicas na página 29, fala que são 15 de português e 15 de noções de direito. Então são 15 de noções de direito ou então são 15 de raciocínio lógico? Porque aqui, deixa eu arredar aqui, cada lugar tá falando uma coisa diferente. Então aqui fala 15 de português, 15 de raciocínio lógico, 10 de matemática e 10 de noções de direito. Aqui já fala que são 15 de noções de direito e 10 de raciocínio lógico. Então não dá para saber. Em algum dos dois lugares a banca errou. Seu papel enquanto concorrente, enquanto candidato, enquanto concurseiro é impugnar o edital. Não adianta esperar, a banca vai alterar, a banca vai perceber do nada, do além. Não, você enquanto candidato tem que impugnar. Falar, banca, no mesmo edital você está falando coisas diferentes, o que está certo? Aí ela vai retificar, mas então faça o seu papel, direito e dever do concorrente, do candidato. Seguindo, segunda etapa, prova discursiva valendo 20 pontos, 2 questões de interpretação de texto. Então, muita gente está questionando, Thaís, o que seria essa questão de interpretação de texto? Eu não trouxe aqui para vocês voltado para a prova específica da Assembleia, porque a última não teve isso. Mas eu vou trazer para vocês em moldes tipo vestibular, para vocês entenderem o que é. Então, vamos pensar aqui, ó, isso aqui é uma prova discursiva realizada em 99. Por que eu tô mostrando aqui que foi realizada em 99? Para mostrar para vocês que não vai vir com esse nível de facilidade. Mas isso aqui que é uma prova discursiva, tá? Isso aqui é lá da PUC Rio. Aqui eles trazem um texto e depois eles perguntam. O novo dicionário Aurélio da língua portuguesa lista entre os possíveis significados de orgulho os seguintes: sentimento de dignidade pessoal, amor próprio demasiado. Na sua opinião, o autor privilegia algum desses dois sentidos na descrição que faz do orgulho? Justifique sua resposta. É isso mesmo, a gente relembra lá do nível fundamental, quando a gente tinha que ficar justificando a resposta. Isso aqui que é uma questão de interpretação de texto. Vejam que aqui a resposta deu uma linha, né? Mas vocês vão perceber aqui que tem respostas que são maiores. Esse aqui já é um pouco mais elaborado, em que pede para retirar do texto um período que faz isso e um período que faz isso. E aqui também tem as respostas. Aqui se refere no primeiro parágrafo à expressão esta persuasão, por exemplo. Aqui tem um poema, e aqui você tem que fazer a interpretação de texto. Então, o que é uma questão de interpretação de texto? Vão te dar um texto e a partir dele você vai ter que fazer uma escrita. Então, articule todas essas informações em um texto, no máximo 3 períodos, sendo ao menos um deles composto por subordinação. Pode ser feito dessa forma também. Isso aqui é muito voltado para a questão de vestibular, mas só para poder mostrar para vocês o que seria uma questão de interpretação de texto. Só que isso lá em 99. Hoje, num concurso em 2022, num concurso no nível da Assembleia, lógico que eles não vão pedir para você uma resposta de uma linha. Óbvio que não. Mas é de uma forma geral para vocês entenderem o que é essa questão de interpretação de texto, ok? Então, vamos retomando. Então, aqui também tem os critérios de desempate, tá? Eu não vou trazer critérios de desempate de nenhum cargo. Então, depois você analise quais são os seus critérios de desempate. Aqui tem os conteúdos programáticos e a sugestão bibliográfica. Então, a banca vem trazendo português, a bibliografia sugerida, noções de direito, a bibliografia sugerida, matemática, a bibliografia sugerida, raciocínio lógico e a bibliografia sugerida. Todos os cargos sempre vêm nessa mesma lógica. Alguns cargos, aqui é um exemplo, a parte do conhecimento básico acaba sendo a mesma e se difere no conhecimento específico. Aí a banca vai colocar conhecimentos básicos de tais cargos, conhecimento específico do cargo já isolado. Então aqui
Os outros técnicos, técnico em edificações, eletrônica, enfermagem, mecânica e telecomunicações. 2 etapas, prova objetiva valendo 50 pontos. Aqui quais são as questões. A segunda etapa, prova discursiva valendo 20 pontos. 2 questões de conhecimento específico para cada especialidade. E aqui o critério de desempate, aqui os conteúdos programáticos. Esses aqui, primeiro, eles vêm em formato geral, contempla todo mundo, e o específico de cada cargo. Então, é só fazer a análise certinho. Essa parte, lógico que eu não vou ler, né? Vou passar rapidinho para vocês. Todo conhecimento específico aqui dos cargos de nível médio. Cargo de nível médio ainda. Disposições específicas, policial legislativo masculino e feminino. 4 etapas. Primeira etapa, prova objetiva valendo 60 pontos. Estão aqui as questões. Segunda etapa, que eu havia falado, eliminatório e classificatório, valendo 90 pontos, que é a avaliação de condicionamento físico por testes específicos. E aqui é importante dizer que será solicitado do candidato um atestado médico impresso, emitido no máximo 5 dias antes da prova, dessa prova aqui que vocês vão fazer, não da prova objetiva, mas da prova de condicionamento físico. Por que disso? Porque nós sabemos que existem muitas pessoas, infelizmente, que estão passando mal, estão vindo até a óbito nos testes de aptidão física. Então, as bancas está sendo comum solicitar isso agora, o atestado médico. Tem até o modelo aqui do atestado. Não vai ser admitido o uso de nenhum equipamento esportivo, relógio, nada disso, tá? Aqui tem as observações. Vai ser coletado um material durante esse teste para fazer exame laboratoriais, toxicológico, né? Para ver se você não ingeriu nenhum tipo de toxina. Caso seja detectado, a pessoa vai ser eliminada. São 5 testes específicos, independentes e sucessivos. Se você não obtiver no mínimo de 60% dos pontos, está eliminado. Se não alcançar o índice mínimo, está eliminado ou eliminada. Masculino, tração na barra fixa. Abaixo de 4, eliminado. O restante aqui tem a pontuação. Aqui vem explicando como fazer. Esse aqui não tem tempo determinado para executar o teste. O feminino é isometria na barra fixa. Então, abaixo de 5 segundos está eliminada. Então, aqui tem a pontuação da quantidade de segundos. Somente vai ser permitida uma tentativa. Segundo teste, tanto homem quanto mulher. Corrida de velocidade. Então, tem aqui as pontuações, tem aqui o que tem que fazer. Nesse caso aqui é percorrer 50 metros, só pode ser realizada uma tentativa. Flexão abdominal com apoio, tem aqui masculino e feminino, as suas pontuações. Aqui tem como que tem que executar, só tem uma tentativa, tem que fazer com 1 minuto. Aqui, corrida de ir e vir, masculino e feminino com as suas pontuações. Só vai ser permitida, são permitidas 2 tentativas, mas a segunda tem que aguardar um repouso aí de 5 minutos da primeira. E aqui a explicação de como funciona esse procedimento. Além disso, ainda tem a corrida de 12 minutos, masculino e feminino. Tem a quantidade aqui de metros que tem que conseguir. Os pontos, somente será permitida uma tentativa e tem 12 minutos. Aqui tem o critério de desempate. A terceira etapa é a avaliação psicológica. Aqui informa o que será avaliado, então é importante ver. Aqui informa onde que vai ser feito, que são em clínicas especializadas, que são credenciadas pela FUMARC. Aqui já vem explicando sobre o recurso, caso seja indeferido, como que a pessoa pode fazer. A quarta etapa é de investigação social e aqui você vem informando a ficha, o que vai ter nessa ficha,
além da ficha que será preenchida pelo candidato, a FUMARC irá solicitar outros documentos comprobatórios. Então aqui está explicando tudo isso aqui, está explicando o que será avaliado na investigação social, que é a prática de ato tipificado como ilícito penal, é a prática em caso de servidor público de transgressão disciplinar, é a prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer o exercício da função de policial, e a dependência química de drogas lícitas ou ilícitas. Então aqui está explicando também. Conteúdo programático da prova objetiva está todo aqui para vocês, bem divididinho, trazendo sempre quais são as bibliografias sugeridas. Cargo de procurador também tem 4 etapas. Primeira etapa, prova objetiva valendo 60 pontos. Não fez 60%, está eliminado. Segunda etapa, prova discursiva valendo 120 pontos, 8 questões sobre direito constitucional, direito administrativo e direito processual civil. Não fez no mínimo 60 pontos, está eliminado. Terceira etapa, prova discursiva também, valendo 120 pontos, envolvendo a elaboração de peça forense ou então a elaboração de parecer. Não fez 60%, está eliminado. E a quarta etapa, que é apenas classificatória, que é a prova de títulos. A grande maioria do nível superior, a prova de títulos vale 18, para o procurador vale 20, tá? Então tem aqui o que vai ser avaliado enquanto título, quantos pontos pode ganhar, fechando aqui em 20. Tempo de estágio, monitoria ou bolsa de estudos não conta como experiência profissional. Não vai ser computado mais de uma vez o tempo em que houver experiências profissionais simultâneas. Então, ao mesmo tempo que estava fazendo A e B, os dois não serão computados, apenas um. Na prova discursiva, isso aqui é legal, vai ser permitido consulta à legislação, mas não pode ter anotação de doutrina ou jurisprudência e não pode ter nenhuma observação de qualquer natureza. Essa consulta precisa ser de uma edição impressa e não pode ter empréstimo de material durante a prova. Aqui, critérios de desempate. E aqui, o conteúdo programático do cargo de procurador. Então, vamos passando. Analista de projetos educacionais, 3 etapas. Primeira etapa, prova objetiva valendo 60 pontos. Aqui estão quais são as questões já faladas lá em cima, famoso feijão com arroz. Segunda etapa, prova discursiva valendo 120 pontos, 8 questões versando sobre conhecimento específico. Terceira etapa, prova de títulos valendo 18 pontos. E aqui, quais serão os títulos considerados? Lembrando que a aprovação em concurso público de nível superior conta, tem magistério, mestrado, doutorado, pós-graduação com mais de 360 horas. Então tem que ler direitinho aqui para saber. E os critérios aqui de desempate. Conteúdos programáticos também. Passando. Aqui o analista de recursos humanos praticamente não tem diferença do analista de cima, porque a primeira etapa são a prova objetiva de 60 pontos, que nós já falamos. A segunda etapa, a prova discursiva valendo 120 pontos, com 8 questões. A terceira etapa, a prova de título, valendo 18 pontos. E o que vai ser considerado aqui na prova de títulos? Aqui as informações sobre como comprovar, por exemplo, experiência. Aqui o critério de desempate. E aqui o nosso conteúdo programático. Aqui nós temos o analista de sistemas, área de seleção 1 e área de seleção 2, 2 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, quais são as questões, segunda etapa, prova discursiva valendo 120 pontos, então aqui tem as 6 questões de conhecimento específico, o critério aqui de desempate e o conteúdo programático. É muito interessante o jeito que a banca trouxe isso para vocês, porque deixa realmente bem dividido, tá? Aqui tem um conhecimento específico da área 1, como eu disse, que seria quando eles trazem duas juntas, né? Eles colocam o que é comum e depois separa só o conhecimento específico.
E aqui a área de seleção 2, conhecimento específico também. Disposições específicas do arquiteto, 2 etapas. Primeira prova objetiva, as questões. Segunda etapa discursiva, 120 pontos com 8 questões também de conhecimento específico. Critério de desempate e aqui conteúdo programático com as referidas bibliografias citadas aqui pela banca. Arquivista, 2 etapas, prova objetiva valendo 60, quais são aqui as questões? Segunda etapa, discursiva valendo 120, 8 questões de conhecimento específico, critérios de desempate e já vem aqui o conteúdo programático. Assistente social, 3 etapas, porque aqui tem prova de títulos. Então, tem prova objetiva valendo 60 pontos, as questões. Segunda etapa, 8 questões de conhecimento específico, valendo 120 pontos. Terceira etapa, prova de títulos, valendo 18 pontos. Aqui, como fazer as comprovações dos títulos, critérios de desempate e conteúdo programático. Aqui nós temos bibliotecário, 2 etapas, então prova objetiva valendo 60, as questões, aqui a discursiva, critérios de desempate e passando mais uma vez, conteúdo programático. Consultor administrativo, 2 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, as questões, aqui tem a prova discursiva, critérios de desempate e conteúdo programático. Vocês vão perceber que noções de direito da grande maioria é igual, tá? Aqui todos os consultores, né, aqueles cargos mais específicos, não possuem o português. Então são 3 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, 30 de Direito Constitucional e Administrativo, 18 de Ciência Política e Gestão Pública e 12 de Realidade Socioeconômica de Minas Gerais. A segunda etapa é a prova discursiva valendo 150 pontos, com 5 questões lá do conteúdo programático de cada área de seleção. E a terceira etapa é a prova discursiva valendo 90 pontos, com 2 questões versando sobre o conteúdo programático de cada seleção. Aqui os critérios de desempate, aqui o comum. Então, Direito Constitucional e Administrativo, o que vai cair? Ciência Política e Gestão Pública, o que vai cair? Realidade Socioeconômica de Minas Gerais, o que vai cair? E as bibliografias desses 3, tá? Então, estão todas juntas, não veio separadinho, não. E aqui o conhecimento específico de cada um desses cargos de consultor. O que é junto, eles colocaram junto, e os conhecimentos específicos, eles deram destaque para cada um deles, tá? Então, esses cargos de consultor eu estou todos passando, porque são só os conhecimentos específicos. Então, não tem muito o que dizer. Aí tem que fazer realmente o estudo, a leitura, separar o material certinho, né? Se organizar. O que for de legislação, eu sempre indico pegar do site do Planalto. Se for legislação estadual, pegar do site da Assembleia Legislativa. Sempre cuidado para verificar se as legislações estão atuais. Se você já tem uma legislação, às vezes, guardada, impressa na sua casa, cuidado, né? Pode ter que tenha modificação, você vai ficar com um que não contempla mais a realidade. Então, é muito importante analisar se o seu material realmente está completo, se ele está atualizado, para não estudar uma coisa que já está defasada, né? Pode, inclusive, te prejudicar na hora da prova. Disposições específicas para o consultor do processo legislativo. 3 etapas. Primeira etapa, objetivo valendo 60 pontos, 30 questões de português, 15 de noções de direito, 15 de processo legislativo, regimento interno e noções de ciência política. Então, percebam que é um cargo mais diferente. A segunda etapa, discursiva valendo 120 pontos, são 6 questões envolvendo redação e interpretação,
síntese e adaptação de texto. Terceira etapa, valendo 120 pontos, prova discursiva com 6 questões, abrangendo interpretação do regimento interno, a elaboração de documentos de ordenação do processo legislativo e a elaboração de proposições do processo legislativo. Então, tentei entender muito dessa parte, né? Realmente é um consultor voltado para o processo legislativo mesmo. Aqui tem o que vai ser observado, né, nessas provas discursivas. Aqui tem os critérios de desempate e o conteúdo programático desse cargo de consultor legislativo. Aqui para contador, 3 etapas, objetiva valendo 60 pontos, o feijão com arroz. Segunda etapa discursiva valendo 120 pontos com 8 questões sobre conhecimento específico. Terceira etapa, prova de títulos valendo 18, o que vai ser considerado título, como comprová-los, critério de desempate e conteúdo programático. E vamos vencer esse edital. Disposições específicas para o dentista, 3 etapas, mesma lógica. Objetiva valendo 60, feijão com arroz, discursiva valendo 120, 8 questões de conhecimento específico. Terceira etapa, prova de títulos valendo 18, quais serão os títulos que serão considerados, aqui como comprovar esses títulos, critério de desempate, conteúdo programático. Olha, dentista tem muita coisa. Enfermeiro, 3 etapas, objetiva valendo 60 pontos, feijão com arroz aqui nas questões. Segunda etapa, discursiva valendo 120 pontos, 8 questões sobre conhecimento específico. Terceira etapa é a nossa prova de títulos valendo 18. Aqui o que vai ser avaliado, como comprovar o valor e a pontuação máxima. Aqui as comprovações, critério de desempate e já rodando aqui o conteúdo programático para o enfermeiro. Engenheiro de telecomunicações, 2 etapas, aqui não tem prova de título. Então, ela tem o objetivo valendo 60, feijão com arroz aqui nas questões. Segunda etapa, 8 questões de conhecimento específico valendo 120, critério de desempate e o conteúdo programático. Engenheiro eletricista, também 2 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos. Questões aqui, o feijão com arroz, discursiva valendo 120, 8 questões sobre conhecimento específico, critérios de desempate e o conteúdo programático. Engenheiro mecânico, a lógica é a mesma, 2 etapas de avaliação, objetiva valendo 60 pontos, feijão com arroz, segunda etapa, 8 questões de conhecimento específico, valendo 120, critérios de desempate, conteúdo programático. Aqui nós temos jornalista, área de seleção 1, 2 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, 20 de português, 10 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. A prova discursiva vale 120 pontos e tem 4 questões, não 8. Aqui tem os critérios de desempate e conteúdo programático. O próximo é o jornalista área de seleção 2, que é diferente do 1. Esse tem 3 etapas. A primeira etapa é a objetiva valendo 60 pontos, 20 de português, 10 de noções de direito e 30 de conhecimento específico. A segunda etapa tem a prova discursiva valendo 120 pontos e são 6 questões, não são 4 como a área 1. E tem a terceira etapa, que é a prova de títulos, coisa que não tem na área de seleção 1. Prova de título valendo 18, tem mais possibilidades aqui, tá? De comprovação de títulos, aqui como fazer a comprovação, critérios de desempate, conteúdo programático. Médico do trabalho, 3 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, aqui as questões. Segunda etapa, prova discursiva valendo 120 pontos, 8 questões.
Terceira etapa, prova de títulos valendo 18 pontos. Critérios de desempate. Roda-lhe conteúdo programático. Aqui, programador visual, área de seleção 1 e área de seleção 2, 3 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos. Aqui nós temos 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimentos específicos. E aqui tem prova prática. A prova prática avaliará a experiência e o conhecimento técnico do candidato por meio de execução de tarefas relacionadas à função. Vai usar o pacote Adobe. Aí aqui para a área 1 tá falando quais serão os programas utilizados. Para a área 2, quais programas serão utilizados também, o que vai ser considerado na prova, tá tudo explicitado aqui. E a terceira etapa é a prova de títulos. Então eu até trouxe aqui para vocês um exemplo de prova prática, que foi lá do edital de 2017, tá? Então aqui vem as instruções para os candidatos e aqui tem o que tem que fazer. Mostrar o sistema de segurança, não sei o que tem. Aí aqui era de técnico gráfico, tá? Então vem aqui o que tem que fazer. Lembrando que o que for feito vai ser salvo num pendrive que vai ser entregue na hora para o candidato, no dia da prova, tá? Então isso já está explicitado também aqui no edital. Prova de títulos, como comprovar, critérios de desempate e o conteúdo programático. Aí aqui voltado para a área 1, voltado para a área 2, conhecimento específico. Agora as disposições específicas para o psicólogo. 3 etapas, prova objetiva valendo 60 pontos, feijão com arroz aqui nas questões. Segunda etapa, a discursiva valendo 120 pontos, 8 questões de conhecimento específico. Terceira etapa, prova de títulos valendo 18 pontos. Aqui estão elas. Critérios de desempate, conteúdo programático. Estamos acabando. Redator, revisor, esse cargo aqui muito legal. 3 etapas de avaliação. Primeira etapa, prova objetiva valendo 60 pontos, 20 questões de noções de direito, 40 de linguística e língua portuguesa. Segunda etapa, prova discursiva valendo 120 pontos, 6 questões envolvendo redação e interpretação, síntese e adaptação de texto. Então, mínimo de 60% eliminado. Terceira etapa, prova discursiva valendo 120 pontos. 2 questões. Uma questão, elaboração de proposição, de ofício ou então de pronunciamento. E a segunda vai revisar ou uma proposição, um ofício ou um pronunciamento. Fez menos de 60%, está eliminado. Aqui nós temos os critérios de correção, critérios de desempate e aqui é a parte do conteúdo programático. Tem mais um último cargo que é o Relações Públicas. Aqui no Relações Públicas, 2 etapas de avaliação, prova objetiva valendo 60 pontos, 15 de português, 15 de noções de direito, 30 de conhecimento específico. Segunda etapa discursiva valendo 120 pontos, com 5 questões, não com 8, sobre conhecimento específico. Aqui o critério de desempate e aqui finalmente o conteúdo programático. Então passei com vocês todas as disposições, mas ainda não acabou, ainda tem mais. Então, as disposições específicas eu passei de todos os cargos, em respeito a todos os cargos que vão ver esse vídeo de forma bem detalhada. Depois vocês precisam fazer essa leitura muito atenta até para conseguir entender as nuances de cada um dos cargos e conseguir escolher. Sobre a mentoria, tem muita gente me procurando sobre o serviço de mentoria. Pessoal, as vagas para a mentoria, para a grande parte dos cargos, elas estão suspensas. Existem alguns cargos sim que eu vou trabalhar mentoria, principalmente mentoria em grupo, para o cargo de técnico e de policial, por exemplo. Alguns outros cargos eu posso vir a trabalhar sim mentorias individuais, porque eu já tenho alunos nessas áreas.
mas a grande maioria eu vou conseguir trabalhar e atender por meio de consultoria. Para você que quer entender mais sobre o serviço de mentoria, no serviço de mentoria eu faço o seu planejamento, crio a sua rotina, o seu dia a dia, defino o seu método de estudos, crio a sua estratégia de estudos para você saber exatamente o que você tem que fazer. Você vai produzir material? Como que vai ser essa produção? Vai fazer questões? Quantas questões? Em que momento? De qual matéria? Por qual assunto? Vamos monitorar os seus erros. Eu monitoro os seus erros. Eu identifico suas falhas e eu trabalho correção junto com você. É um serviço de acompanhamento sistemático que acontece. Eu faço todo esse acompanhamento muito de perto. Existem os acompanhamentos semanais, os acompanhamentos a cada módulo. Então é um serviço bem completo para conseguir de fato te atender. Quem quiser saber mais informações, quem quiser saber se o cargo vai estar contemplado no serviço de mentoria, pode me chamar. Aqui embaixo tem o meu WhatsApp, tá? E vou trazer para vocês também a possibilidade da consultoria. Existem cargos muito específicos que eu, infelizmente, não vou conseguir atender por meio da mentoria. Para esses cargos, eu tenho o serviço de consultoria, que é um serviço que eu faço toda essa parte inicial, que eu faço também na mentoria, mas não possui acompanhamento. Então, eu organizo a sua rotina, eu te mostro como começar a estudar, por onde começar, organizo o seu dia a dia, monto o seu planejamento, o seu cronograma, o seu método de estudos, faço todas as definições para você, além de tirar as suas dúvidas, te ensino como monitorar o desempenho e como corrigir, e você caminha muito bem sozinho também. Então esse é um serviço de consultoria que tem até um valor mais acessível do que a mentoria, pelo fato de não ter o acompanhamento. Se você quer saber informações, pode me chamar aqui embaixo, também tem meu número do WhatsApp. Para vocês eu trouxe um grupo, né, da Assembleia. Eu ia lançar ele só nesse vídeo, mas eu tive que lançar antes, muita gente estava pedindo. Então tem link aqui embaixo também de grupo do WhatsApp específico do concurso da Assembleia para vocês discutirem, para vocês conversarem. Então tá na descrição. E se você gostou desse vídeo, se você achou essa análise completa, eu te convido a comentar aqui. Achei a análise completa. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês gostaram. Se ainda não curtiu o vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp. Espalhe essa informação por aí, porque saiu o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu espero que você tenha gostado. Aqui embaixo tem as lives que eu fiz com o Matheus Miranda. Vou fazer outra para vocês. Podem deixar as perguntas aqui embaixo também, porque em breve teremos mais momentos. Me sigam no Instagram para ficar por dentro da live e poder fazer perguntas ao vivo. Meu Instagram tá passando por aqui.